e que na hora que eu gravei o áudio desse vídeo com sono, muito sono, era 2 da manhã. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um podcast Eu Preciso Dormir. E no vídeo de hoje, Instagram. Todo mundo já passou pelo Instagram em algum momento da vida, talvez simplesmente olhando a feed, mas em algum momento, abrindo a feed, eu tenho certeza que você encontrou algum tipo de poema. Os famosos poemas de Instagram. Muitas vezes, os mesmos poemas tirados do Pinterest ou de outra rede social como Twitter, ou simplesmente livro de poesia. A questão é, esse tipo de poesia é muito diferente das poesias, por exemplo, de literatura, as poesias que a gente tem contato na escola, que normalmente são poemas que são muito identificáveis e fáceis de serem curtidos, retweetados ou salvos em uma pasta do Pinterest, não abordando totalmente aquilo e sendo vazios, em grande maioria, com um significado totalmente raso, à mercê da interpretação de qualquer um que leia aquilo, mostrando a parte mais profunda das pessoas mais rasas. E claro, existem poemas muito bons pela internet afora, e não tô desmerecendo o trabalho dessas pessoas que se empenham pra postar um bom poema em um fórum, um bom poema na comunidade do YouTube, um bom poema até mesmo no Pinterest ou no Instagram. A questão é quando um poema se torna apenas 3, 2, 4, 5 palavras totalmente vazias e rasas. Então a gente entra no mérito. O que seria uma poesia? Ou melhor, o que seria uma poesia boa, entre aspas? A poesia, ao menos no meu ver, é tudo aquilo que te toca de certa forma artística e que te faz refletir, te faz pensar, ou simplesmente te faz se conectar com aquilo. Então, quando a gente passa por um poema desses no Instagram, não se tem um significado mais profundo. E esse é o grande problema. A arte está ali para ser sentida, para ser algo de reflexão, para ser algo que demonstra a expressão e sentimento mais profundo de alguém. E quando se torna uma coisa simplesmente identificável com um like, um RT, a definição poesia se perde, ao menos ao meu ver. Mas para se resolver um problema, a gente precisa ir atrás da causa. A questão é que tudo foi comercializado. A poesia, a escrita, a reflexão. Eu tô fazendo isso nesse momento. A mídia é o maior exemplo disso. Eu não julgo quem dá RT ou curte esse tipo de coisa. Bem pelo contrário, fazendo com que dentro da nossa sociedade nesse período seja muito difícil se expressar. Ainda mais porque a gente tá muito ligado à dopamina rápida, ligado ao imediatismo e principalmente a estímulos externos, não internos, fazendo com que a gente tenha menos motivação, com que a gente procrastine muito mais, e etc, e etc. Por exemplo, imagina que você tá mexendo no seu celular. A sua mãe, ela fala: se você ficar sem mexer no celular, no final do dia eu vou te dar R$200. Você sai do celular e fica até o final do dia sem mexer nele, porque você teve um estímulo externo, ou seja, os R$200. Agora troca o dinheiro pela dopamina. A gente recebe estímulos externos a todo momento, principalmente de algoritmos e redes sociais, sendo muito difícil uma vontade interna nossa surgir e fazer com que a gente saia daquilo. Em base, existem dois tipos de concentração: a concentração causada por estímulos e a concentração causada por vontades. A concentração causada por metas, que necessariamente vem do nosso eu interior. Por exemplo, eu procrastino pra caramba, mas nesse exato momento eu vi um vídeo no YouTube e teve uma frase de uma pessoa que me deu o gancho pra fazer esse vídeo. Então, vim correndo pra gravar o áudio, sem roteiro nenhum e de forma totalmente esculachada. Tem barulho na rua e tudo pra dar errado, mas eu tenho a minha motivação interna, porque eu sei que isso vai resultar em uma coisa que vai ser gratificante para mim internamente. Então, assim como os R$200, que é um estímulo externo, existem estímulos internos. A questão é que a nossa sociedade moderna, ela tá muito ligada a estímulos externos, a dopamina, fazendo com que seja muito mais difícil a gente se concentrar, chegar em partes mais profundas de si mesmo e questionar o que está à nossa volta, sendo muito mais fácil a gente pegar o celular e ficar olhando o TikTok até dormir, sem pensar em mais nada, totalmente exausto na cama, depois de uma rotina cansativa. A real é que pouca gente vai parar pra pensar em questões mais profundas, porque todo mundo tá sujeito a esse tipo de problema dentro da nossa sociedade moderna. Então, não, eu não te culpo por deitar na cama cansado à noite, ficar rolando pelo feed do Instagram e curtir um poema de 3 palavras vazias. Esses poemas são simplesmente um reflexo do vazio da nossa geração, do vazio que é o Instagram e do vazio que nós mesmos nos tornamos se não olharmos mais pra nós mesmos. Então, se você quiser de fato ter reflexões mais profundas ou simplesmente mais foco, se afaste do hiperestímulo e tente achar algo que tenha significado verídico pra você e que não venha de simples dopamina de um algoritmo por trás de uma rede social. Mas, de qualquer forma, no final do dia, o que pega mais likes no Instagram
é o poema superficial. E tudo isso é simplesmente mais um exemplo da nossa cultura moderna.